Glória a Deus. Agora sim, né? Dando início a mais um culto, né, de adoração ao Senhor. Esse domingo tão bonito, né? Que o Senhor nos fez. Nós marcamos um encontro com a igreja nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Vamos dando início lendo um salmo. Salmo de número 54. Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos. Masquil de Davi para o cantor mor sobre Neginote. Quando os zifeus vieram e disseram a Saul: porventura não está escondido entre nós? Diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os teus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia. E os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém? Glórias a Deus. Tanto tempo passa, né? E a gente compreende que as lutas não foram apenas no passado, quando da época de Davi, o rei, mas elas permanecem até hoje, não é isso? Mas o Senhor tem cuidado de nós, amém? Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça. Você que está em casa acompanhando conosco essa transmissão, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, a esse culto. Oremos então. Pai querido, é com alegria que te damos graças, Senhor, te damos louvor, te damos honra, te damos glória, porque és digno, porque é devido. Pai querido, receba o nosso culto nessa manhã, mas antes, perdoa os nossos pecados. Senhor, que não hajam iniquidades em nós. Nós não queremos esconder nada de Ti, por isso estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida. Tudo aquilo que somos e que temos pertence a Ti, e nós queremos render graças nessa manhã. Receba mais uma vez, eu te peço, nosso culto. Abençoa aqueles que estão a caminho da Tua casa, aqueles que porventura estejam com dificuldade e estejam assistindo através da transmissão via internet. Que a Tua bênção esteja conosco. É a oração que te fazemos, Pai, por tudo agradecendo, no nome de Jesus. Amém? Bem, Manu, vamos louvar. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Diga mais uma vez: Deus é bom. Glórias a Deus. Onde estiverem quantos reunidos? Dois ou três reunidos, né? E se você estivesse sozinho, como é que seria? Deus estaria ali também. Deus está presente em todo o tempo. Vamos lá. Oh
pedido que fazemos a Ti nessa manhã, Deus, conscientes do que está acontecendo no dia de hoje, Senhor. Não é somente politicagem, Pai, mas é necessário ter um governante sobre nós, a Tua palavra nos diz, mas que esse governante seja conforme a Tua vontade, Senhor. Seja aquele que Tu separaste para fazer tal coisa, Pai, e que Tu o capacites, Senhor, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer.
céu, aqui na terra, é uma luta, é uma guerra, é tribulação, é medo, é angústia, é incerteza, é insegurança, é calor, é frio, é seca, é enchente, é terremoto, é maremoto. Em alguns lugares tem paz, né? A gente aqui não está passando por nada disso, né? Tem água na torneira, tem ventilador, tem ar-condicionado, a terra não está tremendo, pelo menos a gente não está sentindo. Não estamos ouvindo bombas, aqui onde estamos não ouvimos barulhos de tiro, nada disso. Mas o coração da gente às vezes fica atribulado, né? Com alguma coisa. Esse hoje é um dia importante no nosso município do Rio de Janeiro. Tantas expectativas, né, irmãos? Mas assim, a gente tem visto o coração do homem tão distante do Senhor, tão distante da presença de Deus, e até mesmo aqueles que se dizem representantes da igreja, muitas vezes deixam a desejar. O ser humano é falho, não tem jeito, e a gente, quando tenta encontrar no homem confiança, segurança, a gente desanima. Mas a palavra de Deus, conforme Davi, orando ao Senhor, pedindo que os livrasse dos seus inimigos, a palavra de Deus nos aponta que Deus é fiel e que no céu há paz. Aqui pode estar um sufoco tremendo, mas lá no céu há paz. Amém? Porque Deus é perfeito, porque é o lugar onde Ele preparou, tem preparado para aqueles que o amam. E essa canção que nós cantamos fala justamente sobre louvor. É isso, louvar no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da angústia, mas nunca esquecer de louvar. Se nós não louvarmos, é como se, eu já falei várias vezes, é como uma ferramenta inútil, é como algo que foi edificado, construído, foi criado, foi elaborado para um determinado fim e ele não dá certo para aquilo. O que adianta, né? Gastar tanto tempo para criar algo que não funciona. Amém? Então Deus investiu em nós tempo, amor, carinho, inteligência, sabedoria, não é isso? Para que a gente desse certo. E crendo na palavra, irmãos, nós sabemos que nós só damos certo quando adoramos a Deus. E adorar não é só cantar, não é isso? Não é só cantar. Eu insisto nisso, possa até parecer um pouquinho chato, mas adorar, você adora a Deus em casa, você adora a Deus no banco, você adora a Deus na escola, você adora a Deus no seu trabalho, né? Você adora a Deus quando você paga os seus impostos, você adora a Deus quando você devolve o troco, alguém que lhe deu algo a mais e isso é indevido, você devolve, você é honesto. E isso é o maior louvor a Deus, é ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, não é isso? Você entende dessa forma ou você acha que louvor é só pegar o microfone e cantar? E aqueles que não sabem cantar? E aqueles que são mudos, como vão louvar? Como serão adoradores? É isso? Então, irmãos, adorador é muito mais do que canção. É vida, é prática. Mas vamos cantar ao Senhor um cântico. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir aos céus, Eu sei que lá está
Irmãos, é um privilégio estarmos aqui. Puxa vida. É uma pena que nem todos entendem. Nem todos entendem. Mas Deus tem falado, né, aos nossos corações, tem nos dado oportunidade. Os dias, obrigado, mano, que Deus abençoe. Os dias são maus, dias difíceis, dias trabalhosos, não é isso? Dias de enfermidade, dias de cura, dias de milagres. E sabe, irmãos, Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele não é apenas socorro, presente na hora da angústia, da tribulação. Ele é amigo. É amigo. Vamos agradecer, na verdade, apresentar ao Senhor a sua oferta, você que está dizimando nesta manhã, que Deus possa te abençoar. Senhor, te damos graças porque Tu és bom, porque Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado. E nós queremos aproveitar cada instante, Senhor, do tempo que ainda nos resta. As coisas que estão acontecendo no mundo, nessa terra, estão apontando para a Tua iminente volta. Como nunca antes, Senhor, coisas que nós não imaginávamos presenciar, hoje estamos vendo, Senhor. E eu quero te agradecer porque é tão bom, mesmo passando tribulação, Senhor, perceber que Tu existes, Tu estás nos dando uma chance, uma oportunidade de avaliar a nossa vida, de avaliar os nossos passos, os caminhos por onde temos andado. Se não forem os Teus caminhos, Espírito Santo, convença-nos nessa manhã a voltar atrás, a recomeçar. Ainda há tempo, enquanto houver sangue circulando nas nossas veias e o nosso cérebro em atividade, há tempo, Senhor, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. E nesse momento, quando apresentamos a Ti também dízimos e ofertas, porque fazem parte da nossa vida, é o pouco recurso que temos conseguido e temos sido fiéis. Eu quero Te agradecer por aqueles que são fiéis na Tua casa, mesmo no meio de uma pandemia mundial, mesmo no meio de escassez, Senhor. Tu tens tido misericórdia de nós. Tu tens nos ajudado a manter estas portas abertas, não para que apenas cantássemos louvores como esse, testemunhássemos, lêssemos a Tua palavra, aprendêssemos acerca dela, mas para que outras pessoas, como os nossos vizinhos que estão ouvindo a nossa voz, que ouvem os louvores, que ouvem os testemunhos, Senhor, que todos sejam abençoados. Essas portas estão abertas principalmente para que pessoas tenham um encontro contigo e se arrependam dos seus pecados. Todos nós, Senhor, somos carentes da Tua misericórdia. E que os nossos vizinhos, tanto os da esquerda quanto os da direita, à nossa frente e à retaguarda, atrás de nós, Senhor, sejam abençoados. Senhor, liberta-os do medo, liberta-os da depressão, pelo poder que é no nome de Jesus. Quantas pessoas, como nunca, Senhor, estão deprimidas, tentando suicídio, Senhor. Todos os dias pensam em tirar a sua própria vida porque não veem mais na política resposta, não encontram mais solução para as suas questões. Mas Espírito Santo, eu sei que Tu continuas falando aos corações. Eu quero dizer em nome de Jesus, você que está ouvindo a nossa voz, seja abençoado nesta manhã. Receba a presença do Espírito Santo aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Não endureça o teu coração, não endureça o teu coração. Creia no Senhor, creia. Jesus falou: crede em Deus, crede também em mim. E Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, tem uma morada para você. Parece loucura, parece utopia. Muitas pessoas estão satisfeitas, talvez ou não, a maioria não, com a vida que estão levando, com a casa que tem, com o apartamento, com o que estão usufruindo. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, jovem, adolescente, não importa a tua idade, até criança que esteja nos ouvindo, olha, Jesus prometeu um lugar no céu para nós. E isso, crendo ou não, é algo que um dia você vai descobrir se é verdadeiro ou não. E eu espero que quando você descobrir isso, você esteja na presença do Senhor, esteja salvo, e a salvação vem agora, com a sua escolha, com a sua decisão. Decida por Jesus,
decida por entregar o seu caminho ao Senhor. Aproveite essa oportunidade. Talvez você nunca entre por essas portas, mas deixe Jesus entrar no teu coração. Abra as portas do teu coração para Jesus entrar, em nome de Jesus. Aí quem sabe, Jesus entrando no seu coração, você sente o desejo de entrar aqui nesta igreja, para receber um abraço, para compartilhar conosco, quem sabe também a sua vida, como nós temos compartilhado com os nossos irmãos. Espírito Santo, te damos graças por tudo. Continue abençoando aqueles que congregam neste lugar, que têm contribuído com suas ofertas e fidelidade nos seus dízimos, para que essas portas estejam abertas até o dia que tu quiseres, até o dia que tu voltares. É a nossa oração, por tudo grato em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Deus é bom, né? Glórias a Deus. Se você tivesse ficado em casa, como seria? Né? Vendo televisão. Jesus, é verdade. Né? É verdade. Talvez nem isso, né? Celular direto, né? Fazendo almoço. Não é isso? Mas e aí? E o alimento? E o alimento espiritual? O alimento da alma, né? O sair de casa, o dar uma caminhada, o respirar um pouquinho, o rever pessoas, amigos, não é isso? Isso é muito importante. Aleluia. Você é um privilegiado por estar aqui nessa manhã. Você venceu. Você venceu. Amém? Pastora, glórias a Deus. Pastora Mônica, ontem estivemos numa igreja bem aqui, pertinho do outro lado, aqui no Camarista, Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Amém? Pastor Osiel, pastora Solange, fomos lá levar um abraço para eles. A pastora Mônica ministrou a palavra do Senhor para as crianças. Irmãos, é muito bom. É muito bom ver as crianças, principalmente crianças de comunidade, irmãos. Sabe, você olha para elas e você vê oportunidades do agir de Deus. Amém? E que o Senhor possa nos abençoar. Pastora Mãe, vem cá no microfone. Glórias a Deus. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Se quiser abrir sua Bíblia, nós vamos orar. Amém? Vamos abrir para consagra de pé. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos, Senhor, na tua casa e pedimos, Senhor, que tu nos abençoe na leitura da tua palavra e no transcorrer desta mensagem, que seja para o nosso crescimento e a tua bênção, Senhor, não nos falte, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos, não vamos demorar na mensagem, pode sentar. Não vamos demorar na mensagem, porque ainda tem algumas pessoas que ainda não votaram, eu mesmo ainda não votei, mas dá tempo, né, gente? Dá tempo de sobra, dá tempo até de dormir e depois votar, né? É que a gente tem pessoas que votam em outro município, em outra cidade, né? Aí realmente não dá. Mas para quem está aqui, vota perto de casa, está tranquilo. Amém? Então você abriu aí o seu livro, sua Bíblia, no livro de Daniel, e eu vou pedir a você para começar a ler do 4, e quando eu disser até aí,
aí a gente para, tá bom? Vamos lá. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Daniel 4. Agora Daniel 1, 4. 1, 4. Agora 1, 5. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe de alguns expôs outros nomes a fazer. A Daniel foi o Beltesazar, e a Ananias o Mesadraque, e a Misael o Mesaque, e a Azarias o Abed-Meneco. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tá bom. Até aí, né? Vamos até aqui. Nós sabemos que algumas coisas estão sendo decididas no dia de hoje, e uma delas é como a nossa cidade vai se comportar nos próximos 4 anos, né? E durante muito tempo eu tive assim a gente sempre, como brasileiro, a gente é pouco politizado, né? É pouco entendedor de política, a gente acha até que entende. É igual futebol, todo mundo quer falar de futebol, mas nem todo mundo entende exatamente do que está falando. E a política é assim também. Porque a política não é algo tratado isoladamente. É uma das questões que afetam diretamente a nossa vida em sociedade. E algumas pessoas pregam que nós não devemos falar em política, que nós não devemos se... E esses homens, eles tremem ao saber desse poder político que a igreja tem. Olha que eu estou falando daquilo que sei que estou falando. Quando a gente participa na nossa vida secular do momento da formação de um partido político, você entende muita coisa que a maioria das pessoas não vai entender. Porque quando você participa da formação do partido político, você aprende ali, você entende ali qual a designação das verbas que entram no partido político. Então, como a Bíblia, ela é um livro para todas as áreas de nossa vida, ela já nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Independente do termo que se use para dinheiro, seja recurso, bens, seja força, as pessoas usam recursos financeiros com vários títulos e às vezes a gente não percebe que quando eles estão dizendo recursos, estão falando de dinheiro, quando estão falando de bens, estão falando de dinheiro. E é bem assim mesmo que funciona. Qual a diretriz de um partido político? Onde você sabe, onde você entende e verifica a origem de todas as coisas do partido político está no estatuto do partido. Então, muitas pessoas não são orientadas a ler o estatuto do partido, mas para ler as propostas de política, que a gente já está aí cascudo de saber que nem sempre aquilo que está proposto para aquele mandato será executado, né? E aí, por que nós estamos falando de Daniel?
nessa manhã achei propício falar de Daniel, porque nós somos covardemente calados, tanto pela mídia quanto por aqueles que nos perseguem. Nós somos calados como tolos, como bobos e como inferiores intelectualmente inferiores às outras classes de pessoas. É como se nós fôssemos aquela grande base da pirâmide, e isso não é ruim ser a base da pirâmide, porque é na base da pirâmide que se tira as outras partes da pirâmide. Não é ruim. Então, a sociedade, ela tenta estabelecer para nós que fazer parte da base da sociedade é ruim, e não é. Então, nós precisamos entender que o que faz a diferença entre nós e todo o resto da pirâmide é o Deus que nós servimos. Aleluia. É o Deus que nós servimos. Irmãos, isso é muito, muito sério e muito simples de se observar nesse texto que nós acabamos de ler. Porque o povo de Israel estava, naquele tempo, sendo levado cativo por Babilônia. Babilônia tinha conquistado a nação de Israel, o povo de Israel se tornou escravo da nação babilônica. Ainda assim, no meio dos escravos, que a gente costuma ver os escravos aonde? Na base, na pirâmide, na base, né? Na base. Ainda assim, para fazer parte dessa base, Nabucodonosor orientou que se escolhesse homens os melhores. E ainda escolhendo os melhores dentre todos, ali se achavam 4 homens que eram 10 vezes superiores em sabedoria e conhecimento do que os demais. Ah, mas como é que a pessoa... Porque nós espiritualizamos tanto esse texto, mas tanto, porque nós queremos falar da abstinência, do jejum, queremos falar de uma série de coisas aqui e subestimamos a essência dessa escolha. Porque essa escolha foi uma escolha feita não por Deus. Quem estava escolhendo esses homens era um homem e um líder de governo. Uma cabeça de pirâmide estava escolhendo esses homens. Alguém que estava no topo da hierarquia, da autoridade e de tudo que você pode pensar em matéria de supremacia naquela sociedade. Lá estava, no meio daquela multidão de pessoas, as pessoas que eram da base em si, que eram membros, faziam parte do governo da Babilônia, que eram pessoas da Babilônia. Certamente que na Babilônia, estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo ter retorno mais, estava até... vai estar legal. Na Babilônia, aí foi susto, né? O susto foi todo meu. Na Babilônia havia certamente os seus sábios, né? Nós lemos depois que havia os sábios da Babilônia, e dos outros povos que também tinham sido conquistados pela Babilônia, também estavam entre aqueles homens onde se encontrava naquele momento Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 jovens que foram colocados entre os mais sábios, entre os mais... Não podia ser só sábio, tinha que ser também
bonito. Está aqui escrito. Quero homens de boa aparência e inteligente. Tem gente que diz que quem é inteligente é feio, né? Ou você escolhe uma coisa ou outra. Ou você é inteligente ou você é bonito. Mas isso é uma grande mentira. Tá bom? Porque os inteligentes estão sempre sendo massacrados por uma sociedade que não quer você sobressair. Então te massacra na autoestima, já que não pode massacrar você em determinadas outras situações, tentam massacrar você na sua autoestima. E aí, esses homens, então, além de bonitos, eram inteligentes. Quem queria casar com um deles? Oh, não é não? É lógico. E aí nós vimos que esses rapazes são separados e adiantando o texto, nós vimos que Deus deu a Daniel graça aos olhos de quem era líder dele. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque aqui o termo que mais substitui a palavra graça seria agrado. Daniel agradou. Daniel era uma pessoa agradável. Então o cara era bonito, era inteligente e era agradável. Porque não basta ser, não é porque é bonito que é agradável, gente. Tá certo? Tá certo? Então ele era bonito, inteligente e agradável. Aí eu te pergunto, talvez você seja inteligente, seja bonito, mas ainda está se esforçando para se tornar agradável. Sabe o que muitas vezes nós falamos e nós oramos pelos nossos jovens e pedimos ao Senhor que dê graça nos olhos daqueles que estão liderando eles. Me lembro de quando nós liberamos 4 jovens, 3, né? Foram 3 jovens para ir ao mesmo tempo, para irem para o serviço militar. E aqueles jovens precisavam não só servir, como também cair na graça dos seus superiores. E era isso mesmo que acontecia. Mas para que nós sejamos agradáveis, nós precisamos viver uma vida agradável. Porque se eu vivo uma vida cheia de ressentimento, de mágoa, querendo sempre passar o outro, querendo passar a perna do outro, e eu vou dizer a você, a competição mais saudável é aquela que se vence naturalmente. Aquela que é Deus que concede a vitória a você. Aquela que você não bota nem um pezinho na frente do outro para tropeçar. Essa é a competição mais saudável, porque nesses casos, eu me lembro de uma corrida, há pouco tempo, que a moça tropeçou e a outra passou, e quando ela olhou que a que estava bem na frente tinha tropeçado, ela parou e esperou a outra ganhar. Pode parecer maravilhoso isso aos olhos de quem passou talvez 4, 6 anos treinando para ser o primeiro. Você imagina como funciona esse mecanismo em segundos na mente de alguém. Não pode fluir desta forma se a mente da pessoa a mente e o coração da pessoa que parou para esperar aquela que tropeçou já não funcionasse desta forma. Ela já tinha que viver uma vida agradável para aquele momento manifestar aquela atitude graciosa. Não existe como você viver uma vida atribulada, tentando passar o outro para trás, e na hora
Em momentos como esse, essa deveria ser a nossa mola propulsora. Por quê? Quando você olha um candidato e você escolhe ele para fazer parte do governo, e ele vai tomar decisões importantes sobre a vida de toda uma população, você precisa ver a caminhada dessa pessoa. Você não pode simplesmente pegar um cara desagradável, uma pessoa que nunca quis bem das outras pessoas, e colocar numa posição em que ela precisa olhar para as pessoas muito mais do que para si mesma. Mas aí, o que nos acontece? Nós ficamos sem candidatos. Não é? Se nós formos ter esse olhar de avaliar quem é que olha mais para os outros do que para si, ficamos sem candidatos. Ficamos mesmo. Mas isso não deve ser motivo para nos paralisar. Nós precisamos insistir em gerar diante de Deus homens e mulheres, ainda que no cativeiro, ainda que pessoas que estão vivendo no cativeiro, que sobressaiam na sua grandeza espiritual, no seu mover espiritual, na sua vida motivacional, que elas sobressaiam as demais, e assim nós possamos ver alguém que esteja na brecha. E eu estava essa semana pensando, agora nós já temos que estar nos preparando para as próximas eleições, porque de hoje a gente vai votar e pronto. Mas e as próximas eleições? O que você tem pensado para as próximas eleições? Quem será? Olha, a mídia, e isso eu vou dar esse toque hoje para vocês, quando chegar lá, eu vou lembrar vocês. Eu não vou ficar falando de política a vida toda. Mas olha, quando chegar lá eu vou lembrar vocês. Olha o que nós falamos lá atrás. A mídia vai massificar que você deve votar no presidente. Presidente A ou presidente B, não importa. Eles vão fazer debate entre presidentes, vai fazer propaganda de presidentes, vai denegrir imagem de presidentes, de candidatos, né, a presidentes. Eles vão ficar até lá, batendo nessa tecla. Tanto a mídia que está aí no teu celular, nas redes sociais, quanto a da televisão. Mas o que nós precisamos gerar hoje em oração? Porque o poder está nas mãos da igreja que gera em oração. Nós precisamos gerar deputados e senadores. Porque a próxima eleição vai eleger deputados estaduais, deputados federais e senadores. Porque aí, se nós tivermos uma base sólida, que eu chamo de pirâmide, o que vai acontecer com o presidente? A mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor. Seja quem for eleito presidente, não importa, nós elegemos a base. Entendeu, igreja? A artimanha do diabo, durante anos, para nos enganar, nós conseguimos colocar alguém. Vamos lá, vamos dizer que nós tenhamos conseguido colocar alguém lá em cima que não está conseguindo por causa da base. Independente do seu gosto, do meu gosto político, se a nossa base não for pró-família, olha que susto nós levamos agora. Nós levamos um susto. Se não tivesse meia dúzia gritando. E olha que nós somos um grupo grande, porque levantamos a hashtag pedofilia não, para que isso fosse colocado de lado. Não pense que eles esqueceram, eles colocaram de lado, estão esperando a gente esquecer. Então nós precisamos sim falar desses assuntos na igreja, porque senão amanhã nós estamos sendo proibidos
Deus criou homem e mulher. E se comportamentalmente quer tomar outra direção, não cabe a nós nos envolver nisso, porque a Bíblia condena o pecado. E aquele homem e mulher, porque nós costumamos dizer assim, Deus condena o pecado, mas não condena o pecador. Condena o pecador também, se ele não se arrepender. Não esqueça disso, porque a gente está amenizando a palavra de Deus durante anos. Ah, Deus condena o pecado, mas não condena o pecador. Condena o pecador não arrependido. O pecador que se arrepende, ele absolve. Arrepende e deixa. Então nós precisamos, como servos de Deus, entender qual foi a dinâmica da escolha de Daniel como príncipe no meio de um povo estranho a ele. Ele não foi criado pelos babilônicos, ele foi criado para ser um príncipe no meio de Israel. Ele era um dos nobres, porque aqui está escrito que o rei queria somente nobres, pessoas de linhagem nobre. E pegaram esses homens que foram preparados para ser governantes em Israel, diante do povo de Israel. No entanto, o povo de Israel estava cativo. E nós vemos o quanto Deus é cuidadoso, porque mesmo no cativeiro, Deus continuou usando o seu povo para dirigir o seu povo. Porque Daniel tinha voz ativa durante vários reinados ímpios. Daniel teve voz ativa. Mas por quê? Porque ele estava na base. Então eu quero desafiar você, jovem, que gosta de falar de política nas redes sociais, a estudar. Mas estude de verdade. Estude a história da igreja, estude a trajetória da igreja. Não é uma trajetória fácil, é uma trajetória sangrenta. Nós sofremos, as pessoas sofrem até hoje por fazerem parte deste povo. Nós sofremos bullying, nunca processamos ninguém por cristofobia, mas nós sofremos bullying diariamente. Você está disposto a representar este povo, um povo renegado, um povo esquecido, um povo que, se nós dermos uma brecha, somos destruídos. Então não podemos em momento nenhum baixar a nossa guarda, porque o tempo todo estamos sendo visados para sermos destruídos. Um povo cuja família, aqueles que desejam manter sua família de pé, sua história, sua trajetória, pode confiar na igreja, porque a igreja presume-se que na igreja os valores fundamentais da família são preservados. E nós estamos aqui para trazer para cada um de vocês no dia de hoje essa reflexão. Às vezes você nem pensa o quanto você é importante para a nossa nação, para a nossa cidade. E amanhã nós estaremos já com o resultado das eleições de hoje. Mas quando você observar a sua vida, como você tem sido visto diante de todos os demais? Você tem caído na graça daqueles que se aproximam de você? Você tem sido agradável às pessoas? E quando a gente diz agradável, a gente não fala pessoas que vivem por aí batendo nas costas das outras, mesmo que isso vá contra os seus princípios. Não.
Quando a gente diz agradável, a gente diz pessoas que amam tanto que dizem a verdade. Sabe por quê? Eu vou dizer de causa própria. Se você entrar agora, pegar o meu celular no grupo da família, meu celular fica vibrando o tempo todo. Por quê? Toda hora mensagem da minha família, mensagem sobre as eleições, mensagem, vamos votar no fulano. Irmãos, não se engane, tem candidato a prefeito que é evangélico, que é da pior espécie desse mundo, é capaz das piores coisas deste mundo. E se colocam a capa de evangélico, mas não são. E candidato antigo que nunca conseguiu nada e agora está dizendo que é bom. Se não foi bom no passado, não é agora que vai ser. Então cuidado, não se engane. Não se engane colocando lá, ó, evangélico e tal, e tal, e tal. Você já deve até saber quem eu estou falando. Mas eu trabalhei com a pessoa que foi chefe de campanha dessa senhora há um tempo atrás. E essa pessoa com quem eu trabalhei está presa. Tá bom? Então, só para vocês entenderem. Né? Só para vocês entenderem. A misericórdia de Deus tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Qual é a nossa solução? Vamos votar nos irmãos para a base de vereadores. Porque com vereadores voltados para a família, o que acontece é que a gente vota num prefeito evangélico e achando que ele vai arrebentar lá dentro, e quando vai ver a base está toda de ateu, de ímpio, de homens e mulheres cheios de pornografia no seu coração, que querem porque querem destruir a família. Querem porque querem destruir a família. Nós estamos cercados, irmãos, e precisamos aprender a lidar com esse cerceamento. Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Primeiro eu comecei falando os nomes hebreus, depois eu emendei. Eles aprenderam a sobressair no meio dessa confusão de cativeiro. Eram magos ali entre eles, eram feiticeiros entre eles, mas como eles venceram essa rede de confusão entre eles? Eles venceram na oração, venceram. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós não estamos acostumados a orar nem ao menos 1 hora. Quando a gente usa esse termo, ao menos 1 hora, é lembrando da passagem que Jesus sobe para o monte e começa a orar. E quando ele volta, os seus discípulos estão todos dormindo, aqueles que subiram com ele. E eram os melhores, estavam dormindo. E Jesus pergunta: nem ao menos 1 hora pudeste velar comigo? É muito sério isso, irmãos. A igreja do Senhor está orando ao menos 1 hora. Os discípulos de Cristo estão orando ao menos 1 hora. Eu não vou nem falar por dia. Porque ali Jesus não botou se era por dia, se era por semana, se era pelo mês. Não falou nada disso. Ele só perguntou se ao menos 1 hora não podiam velar com ele. A nossa vitória, a vitória da igreja, a vitória da família brasileira está no joelho da igreja. É por isso que tentam calar a igreja. É por isso que tentam calar o povo de Deus, porque nós temos a resposta para o mundo inteiro e ela está nos nossos joelhos. Se eu e você nos propusermos a orar, nos propusermos a
clamar, Deus dará a resposta para nós. Mas a agenda da volta de Jesus é uma agenda geopolítica, irmãos. Nós estamos sendo calados na política porque há um motivo, porque tudo que vai acontecer e que está profetizado está acontecendo já no mundo, na esfera política mundial. E se eu e você não nos interessarmos por esse assunto e começarmos a dizer, eu não me meto nisso, eu gosto de falar qual a comida que eu vou fazer hoje. Eu gosto de falar, eu não gosto de falar de política, eu gosto de falar qual a roupa que eu vou escolher para vestir hoje. Tudo é política. Até para fazer essa comida que você quer postar, você precisa estar antenado no que está acontecendo na esfera política. Para vestir a roupa que você quer vestir, você precisa estar antenado. Irmãos, nós estamos a passos largos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a partir de janeiro de 2021, nós estamos diante de uma esfera mundial, dando início, através da ONU, que representa você e eu, a gente queira ou não, representa o mundo, no mundo, eu e você, as nossas nações que fazem parte da ONU, são representadas lá, e eles colocaram um calendário a partir de 2021 para iniciar o grande reset. O que é reset? No computador, reset é você botar o dedo no botão de liga e desliga. Sabe quando dá bug no computador? Você está o computador travou. Aí você não consegue fazer nada no computador. A grande resposta para esse computador é o quê? Liga e... Vou falar mais claro, né? Tem gente que não usa computador. A sua net, a sua TV a cabo. Deu ruim lá, travou. Aí você vai ligar para a operadora. O que eles mandam você fazer? Liga e desliga o modem. Desliga o modem, conta até 10 e liga de novo. É isso que a agenda mundial vai fazer com toda a humanidade a partir de janeiro. Esse calendário vai de janeiro de 2021 até 2023 e o restante dos acontecimentos vão até 2030. Escatologicamente dizendo isso, vocês precisam estar atentos, porque a Bíblia diz que alguns vão se casar, alguns vão estar se dando em casamento. Quando Jesus voltar, alguns vão estar fazendo festa, alguns vão estar desapercebidos, 5 noivas estarão de fora e 5 somente vão entrar. E nós precisamos estar atentos a esse calendário geopolítico mundial, ou nós vamos ficar de fora. Há um consenso muito comum, consenso já é comum, né? Mas há um consenso geral, em que, também já é geral, não tem? Estou sendo redundante, mas há um consenso em que nós seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. No entanto, nós precisamos estar atentos, porque Jesus falou que nos avisaria de cada passo que desse. E os passos que Jesus está dando, Ele está nos avisando, nos dando tempo. Irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo da pandemia já é uma pré-colheita. Você já observa que só resistiram aqueles que realmente reconheceram um dia Jesus como Salvador de suas vidas e devem a Ele as suas vidas, e tem consciência disso, porque aqueles que estavam, porque gostavam da festa, do louvor, da
palavra, daquilo de se sentir à vontade, de se sentir bem, esses não resistiram a esse baque do isolamento, do fique em casa. E estão em casa até hoje. E vão sair para votar, infelizmente. Deveriam ficar em casa, porque eles saindo para votar para nós não é bom. Né? Mas enquanto isso, há pessoas querendo salvar seus casamentos, há pessoas querendo resolver a questão dos seus filhos, conseguiram olhar seus filhos mais de perto, conseguiram ver a gravidade do que está acontecendo. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Eu não sei você, mas eu já vivi 53 anos para o Senhor. E eu posso dizer para você, não me arrependo de nenhum dia que vivi na presença do Senhor. Dos 53, 35, 36 na presença do Senhor. E eu sei que eu e você temos muito mais a oferecer a este mundo do que qualquer pessoa que tenha um discurso agradável aos olhos dos outros. Ontem estávamos lá na igreja e o pastor falou que isso acontece nos dias de hoje. No lugar onde eles estão expostos lá, tem um espaço da polícia, e era um container, não tinha banheiro, e os policiais, o que faziam? Ah, tem uma igreja ali, vou usar o banheiro da igreja. Qual o problema? Sabe, o pastor vai falar, não vai usar? Vai usar. E aí, os traficantes souberam que os policiais estavam usando o banheiro da igreja. O que eles mandaram fazer com a igreja? Fecha a igreja. Não quero saber de vocês. Se vocês, eu vou perseguir você e a sua família. Acontece que Deus é Deus em todas as circunstâncias. E aquela igreja continuou se reunindo num anexo. E em determinado momento houve uma situação lá em cima na gerência, você sabe do que eu estou falando, e aí o gerente mandou chamar quem? Procurar os pastores da região. Qual o único pastor que se dispôs aí? Pastor dessa igreja. E quando ele subiu, havia uma mulher endemoniada, sendo segurada por 4 homens fortes, e quase que eles não estavam mais aguentando segurar aquela mulher, porque o demônio era violento, e eu já vi situações como essa, já rolei no chão de igreja com demônios que estavam destruindo uma igreja, e ele, quando chegou, a primeira coisa que ele falou, solta ela. Eles falaram, não, nós não vamos soltar, ela vai te matar. Solta ela. E soltou, e chamou pelo nome, e fulana, mão para trás, e vamos sair agora em nome de Jesus, e saiu o demônio. E aí aquele pastor falou do evangelho para aquela mulher, e falou, você quer que sua família seja destruída? Esse demônio falou que vai destruir sua casa, sua família, todo mundo. Você quer aceitar Jesus agora? E não sai ninguém daqui agora, porque eles já queriam sair, e ele tinham chamado pessoas que fizeram feitiçaria para tirar aquele demônio e não sair. E estavam lá na casa, na hora que ele estava orando. Pessoas de tudo que é religião já tinham subido antes dele. Ele era o último recurso. Porque aquela gerência tinha mandado fechar a igreja. E a partir de então, o que acontece? Alguém diz para aquela pessoa, ó, manda abrir a igreja. Manda abrir a igreja, hein? Manda abrir. Não mexe com aquele povo, não. Não mexe com aquele povo, não. Mas, irmãos, quantas igrejas
E aí, aquela igreja voltou a funcionar. E voltou a funcionar. E 3 semanas depois, aquele homem foi expulso do lugar. Aquele homem que tinha mandado fechar foi expulso do lugar por um maior do que ele. Porque gerente, se a gente vai no banco, o gerente tem o superintendente, né? Tem, né? E aí, um testemunho real e atual para vocês entenderem que Deus governa a nação, Deus governa a cidade, Deus governa a humanidade. Mas se nós ficarmos tímidos, achando que Deus não se mete nessas coisas, nós não vamos orar, nós não vamos clamar, nós não vamos pedir ao Deus dos céus que intervenha na situação da humanidade, porque eu espero que nós estejamos servindo ao Senhor quando Ele voltar. Irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier estiver servindo. Tu imagina, você está ganhando uma alma para Jesus, na hora que você vai abraçar, subiu os 2 abraçados. Para a glória de Deus. Você consegue reconciliar a sua família e na hora que vocês vão se abraçar, sobe a família toda para Jesus. Você consegue trazer uma palavra de vida a alguém na hora que você vai cumprimentar essa pessoa por ter recebido essa palavra, você vai subir. Bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vier estiver servindo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu falo Daniel porque Daniel é o nome do livro, né? Mas aqui ele recebeu o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes que eles receberam. Eles receberam um nome que não era o nome que Deus deu a eles, que os pais escolheram para eles. Mas ainda que eles tenham recebido um nome dado por alguém que não vinha da parte de Deus, que não tinha um significado santo, que adorasse ao nosso Deus, eles continuaram adorando a Deus. Não se contaminaram, não andaram segundo os preceitos deste mundo. Então nós precisamos fazer um pouquinho, sim, precisamos cuidar dos nossos, sim. Mais do que nunca, os pais hoje precisam ser pais, exercer seus papéis de pais, não deixando que a sociedade governe os seus filhos, porque a maior vontade que o Partido Comunista quer é dominar a vontade sua sobre os seus filhos, é fazer prevalecer os seus preceitos e não os preceitos da sua família. Então, se você diz assim para o seu filho, você respeite a sua avó, a sociedade vai dizer para você, não, você vai respeitar se você for respeitado. Não é assim que eles falam? Nós, crentes, ensinamos a respeitar mesmo sendo desrespeitados. Nós andamos na contramão. Nós respeitamos pela posição que essa pessoa ocupa na nossa vida. Uma posição de destaque. E nós somos diferentes mesmo. Nós não andamos segundo o curso desse mundo, mas o Partido Comunista quer tirar de você o poder de controlar os seus filhos. Porque ele sabe que você, quando falar com seu filho, você vai mandar ele por um caminho, mas você sabe onde aquele caminho vai dar, porque você já percorreu aquele caminho. Você sabe que aquele é um bom caminho, mas eles querem tirar de você esse direito. E nós, como igreja, não podemos deixar isso acontecer. Irmãos, mais do que política, nós falamos do poder de Deus.
É o poder de Deus sobre a política. É o poder de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo. Que Deus nos abençoe em todo o tempo e tenhamos escolhas sábias e seguras na presença do nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos ficar de pé. Espera um pouquinho só. Eu vou convidar a irmã Maria. A irmã Maria tem uma palavra para dar aqui para as irmãs, porque esse mês e dezembro nós não teremos culto das mulheres. Ao invés de fazer o culto das mulheres, nós vamos fazer o culto da família no mês de dezembro. Tá bom? Então, se preparem que a gente vai fazer, né, com a igreja toda. As irmãs estão muito felizes nessa manhã. O Ministério Mais Amigas, como já foi dito, esse mês não teremos culto, né? Só em dezembro, né? Vamos ficar um pouco, né? Mas todo domingo, às 18 horas, nós temos a nossa reunião, né? Onde a gente se reúne para aclamar o Senhor, para orar, e tem sido uma bênção. E nessa manhã também eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Ivana. Quero convidá-la para vir até aqui. Está fazendo mais um aniversário e nós vamos presenteá-la com uma lembrança simples, mas no fundo do nosso coração. Eu quero deixar para a pastora e amiga, mais amiga, Eclesiastes, livro de Eclesiastes 9:8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Amém. A gente não tem palavras para agradecer essa grande serva de Deus, mulher de oração, muito amiga e cuida de todos, mas de todos mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça a glória sobre a sua vida. É gratidão, porque a gente vê, irmãos, quanto ela ama essa igreja, quanto ela se esforça e você também. Queria ser só um pouquinho do que ela é, mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor nos colocou uma família de verdade, que se ama. Não é uma família perfeita, irmãos. Nós às vezes estranhamos como família normal, mas amamos muito a cada um, principalmente a gratidão, tudo que o Senhor tem feito por nós e tem usado a pastora Ivana a ser uma amazona de todos. Amém? Amém. Não sei se podemos abraçar. Agradeço a oportunidade, pastor. Estou muito feliz essa manhã. Agradeço ao Senhor porque Ele tem me dado família, amigos, irmãos de verdade. Outro dia eu ouvi de uma pessoa conhecida e ela me disse: eu não tenho muitos amigos. E eu posso dizer de verdade, eu tenho amigos, alguns não são milhares, mas são muitos amigos. O Senhor tem me dado irmãos e amigos, tem me dado graça, tem me dado força, tem me dado saúde, uma família e uma igreja que eu amo de verdade. Vocês sabem que eu amo, eu só não venho aqui quando realmente eu não posso. O Senhor me tirou de um lugar que eu também amava, era uma igreja grande, para fazer a sua obra. E vocês podem pensar às vezes, faça alguma coisa que ninguém vê. Mas as pequenas coisas que o Senhor te chamar para fazer, faça com amor, porque Ele se importa. E a Ele toda honra e toda glória.
te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em minha vida. Muito obrigado, meus irmãos, amigas, amigos, família. Muito obrigada. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, que Ele nos tem para estava ali pensando enquanto a irmã Maria falava, depois minha irmã falava. E eu confesso que hoje, lá em casa, né, que são duas casas morando numa casa, são duas famílias, né? Minha mãe e minha irmã, que formam uma família, um núcleo, né? Eu, Mônica e Sofia, o segundo núcleo. Esses dois núcleos estão já há mais de um ano na mesma casa. Moramos há muitos anos no mesmo prédio, chegando a ser 3 núcleos, né, com a Cláudia. Mas assim, eu digo que hoje, desse núcleo lá de 5 pessoas, a Sofia é a mais nova. Tchau, gente, Deus abençoe, obrigado. São 4 pastores e uma adolescente ou aprendiz, né, desses 4. Então, dentre esses 4 pastores, irmãos, eu reconheço, assim, humildemente, que eu sou o menos preparado. Não é me autodepreciando, é porque a gente observa as pessoas, né? Eu convivo em família, vocês não convivem com a nossa família. Então eu digo para vocês que se eu sou um bom pastor ou alguém que vocês podem se orgulhar de ter como pastor, não se esqueçam que tem 3 mulheres, 3 pastores que são tão capazes quanto eu, né? E que eu não conseguiria ser quem eu sou se não fosse pastora Noemi, pastora Ivana e pastora Mônica, minha esposa. Amém? Não sei se você consegue alcançar, né? A nossa igreja hoje é uma igreja abençoada. É uma igreja abençoada. Já passamos por tantas coisas, né? A Jesus Cristo é a vida, já passou por tantas coisas, né, Maria Luísa? A Igreja Batista Nova Filadélfia já passou por tantas coisas, né? Eu já fui membro de uma outra denominação que já passei por tantas coisas. Só que interessante é que por tudo isso que nós passamos, nós adquirimos bagagem, nós adquirimos aprendizado, né? E hoje a gente pode ser melhor do que éramos algum tempo atrás. Amém? E Deus, com certeza, é isso que Ele pesa na balança. Aquilo que você reconhece ser, aquilo que você reconhece que Deus é. Quem reconhece, né? O que Deus é para você, o que Deus pode fazer através da sua vida. Então, que Deus nos abençoe. Mais um ano de vida, pastora Ivana. Eu não encontro palavras para descrever o quanto ela é importante para a nossa vida. Antes mesmo de igreja, como minha irmã, como filha, como neta que foi dos meus avós, né? Pastora Ivana chegou a cuidar de 2 casas ao mesmo tempo, se desdobrando. Bem, hoje ela cuida de 2 casas ainda, se desdobrando, que é a casa que nós moramos e a casa do Senhor. Então agradeço a Deus pela vida da pastora Ivana, né? Irmã Maria e todos os demais que sabem disso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda um restante domingo na paz do Senhor. Amém? Você que não foi votar, eu vou também. E tem algo importante, né? Parabéns para você nessa data querida. Que Jesus seja sempre seu exemplo de vida.
lá o arroz, é isso? Algo desse tipo, né? Amém? Vamos orar então agradecendo. Senhor, te damos graças por esta tão preciosa oportunidade. Ficaremos aqui mais um tempo, Senhor, engrandecendo o teu nome, te agradecendo pela vida da pastora Ivana. Mas nós temos outros afazeres ainda, temos uma grande responsabilidade com a nossa cidade. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia da igreja do teu povo, tenha misericórdia dessa sociedade tão carente, Senhor, da tua presença. Nos use para a honra e para a glória do teu nome. Leva-nos em tua paz, nos guardando de todo mal. É a oração que te fazemos, Pai, por tudo gratos também, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E o nosso brado